Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula aí com vocês. Espero que todo mundo esteja bem, iniciando mais uma semana. Estamos aí quase na beirada aí do quarto bimestre, né? O tempo vai passando e a gente precisa realmente se orientar e buscar os meios para estudar, né? Tá chegando aí o IF, então é importante demais que vocês estejam realmente se dedicando, assistindo às aulas, participando para as futuras seleções que irão vir aí pela frente, tá bom? Então vamos lá, pessoal, para nossa aula. Hoje, Oriente Médio. Aí dentro do Oriente Médio, eu separei aqui Iraque e Irã, tá bom? Nas próximas aulas, a gente vai falar mais sobre alguns países, mas hoje sobre Iraque, especificamente Iraque e Irã. Aí antes, a gente inicia com a correção da atividade antes daquela avaliativa, livre de atividades, página 24, e começa assim, tem uma imagem, tá bom? Com a bandeira de dois países, ok? E a letra A diz o quê? Quais são essas potências representadas? Alguns podem colocar aí como se fosse a União Soviética, mas não é, tá certo? A bandeira é diferente, tá certo? E também a localização geográfica é diferente. Aqui está os Estados Unidos, aqui está esse país, que é China, tá bom? Estados Unidos e China. Até porque, olha, são potências do mundo globalizado. Globalizado. Globalização, esse mundo globalizado é um mundo já mais recente. Letra B. Que tipo de disputa está sendo representada? É uma disputa comercial, é uma disputa econômica, tá bom? Então hoje esses países aí apresentam os maiores PIBs do mundo. O que é PIB? Produto Interno Bruto. E o que é isso, professor? É o acúmulo de riqueza gerado em um país durante o ano. A gente sabe que esse ano aí os países terão um tombo histórico no PIB, né? O Brasil também vai ter um tombo, né? Já era estimado um tombo de 10%, mas aí devido a algumas medidas econômicas do governo, a previsão hoje é de 5% de tombo, de queda do PIB, né? No mundo todo, não só no Brasil. Exceto a China, né? A China, por incrível que pareça, é o país aí que não vai ter tombo econômico, né, no PIB. Mas os demais, praticamente todos, terão tombos aí históricos no seu PIB, devido à pandemia, né? Próximo. Qual dos dois países tem se destacado pela ascensão econômica nas últimas décadas? Isso aí é óbvio, é a China, né? Cite exemplo de alguma região do globo em que esse país está investindo intensamente. A África. A China tem investido bastante na África. E não aqui, ó. A África, continente africano e também na América Latina. Inclusive no Brasil, né? Se a gente não tiver cuidado, a China vai comprar o Brasil, porque tem comprado diversas empresas aí, participado aí de leilões. Então tem comprado bastante aqui no Brasil. Quinta questão. A China é um país de contrastes. A tradição de uma rica história milenar e o presente moderno e arrojado de suas novas cidades, uma economia aberta para o mercado internacional e um modelo político fechado para grande parte de sua população. Além disso, a imposição do regime socialista pelo Partido Comunista Chinês, num vasto território com grande diversidade cultural e linguística, encontra, bem distante da capital, resistência que desde a década de 50 formou áreas de tensão. Com o auxílio do mapa político da China, letra A, identifique duas províncias em que o governo chinês utilizou estratégias de repressão, a fim de evitar o desenvolvimento de separatistas. Você poderia falar de Taiwan, você poderia falar de Macau, você poderia falar de Hong Kong, você poderia falar daquela outra província que a gente falou há pouco, né? Tibete. Tibete. Próximo. Escreva o nome dessas províncias e a religião seguida pela maior parte de suas populações. Aí aqui, olha, Xinjiang, né? Poderia ser também o islamismo. A maioria da população desse povo, né, segue o islamismo. E no Tibete é o budismo, né? No Tibete, o budismo. Ambos se localizam aí no oeste do país. E agora o livro didático, apenas a página 48, para a gente finalizar aí
as correções. Primeira questão, pessoal. Relate o que foi o massacre da Praça da Paz Celestial e diga em que contexto ele ocorreu, né? Pessoal, foi um massacre quando milhares de pessoas, né, realizaram um protesto por maior abertura política, não apenas econômica, né? Porque já vinha havendo uma abertura econômica, né, aos poucos, mas política, e foram reprimidos duramente pelo governo, onde milhares de pessoas acabaram sendo mortas, centenas, né? Eu aumentei um pouquinho. Centenas de pessoas acabaram sendo feridas e até mortas algumas, né? Então, era uma reivindicação do povo, mas sempre tudo que o povo reivindicou na China sempre foi reprimido, porque lá não é um regime democrático, né? A gente sabe disso. Segundo, trace o panorama sobre a questão da liberdade de expressão na China. Olha aqui, existem restrições, pessoal. Por isso que ela propagou o mundo aí essa questão de isolamento, né? De isolamento social que de fato não teve efeito em nenhum lugar do mundo. A questão não é comprovado cientificamente que houve efeito, até porque você vê aí o número de mortes que houve aqui no Brasil, né? Mesmo com o isolamento social e a crise econômica que acabou gerando no mundo todo esse isolamento. Mas eles restringem tudo nesse país. Por incrível que pareça, a internet é censurada na China. Você não tem acesso completo à internet. Vários sites, né, são bloqueados pelo governo chinês. Então, é um regime ali opressor que existe na China. E terceiro, o que há em comum entre os conflitos em Tibete e em Xinjiang, né? Então aí estão associados à questão da identidade étnica e a eclosão de movimentos separatistas. Principalmente isso aqui, olha. Movimentos separatistas. São movimentos de separação, que querem a separação desse território da República da China, Popular da China. E aí a gente finaliza, pessoal, a correção. Calma, não tem uma aula ainda não, tá bom? A correção para a gente falar sobre o Oriente Médio, antigas e novas tensões. É mais tensões, conflitos que ocorrem no Oriente Médio. Primeira coisa, pessoal, questão do Iraque, ok? Preste atenção aí. Aqui está o mapazinho do Iraque. Você consegue ver com quem faz fronteira, né? Faz com o Kuwait aqui, ó, tá destacado. Irã, Azerbaijão, Turquia, Síria, Jordânia e Arábia Saudita. Então, é um país que está repleto aí de países que fazem fronteiras, né? Primeira coisa, o Iraque é um país produtor de petróleo, né? Muito petróleo, né? E também promoveu uma invasão ao país vizinho. Esse país vizinho aqui que você pode situar aí no sudeste, né? Que é o Kuwait, tá bom? O governo do Iraque, presidido aí pelo Saddam Hussein, bastante conhecido esse ditador, né? Que hoje não está mais conosco, morreu. Precisando recuperar suas finanças, né? Aí causou um conflito contra, né, o Kuwait, acusando, né, de extrair petróleo acima das cotas estabelecidas e com isso baratear o preço. Porque quando você barateia o preço do produto, ninguém vai comprar que está mais caro. Ou você baixa também, ou ninguém compra. Você perde aí clientes. Então ele alegava isso, ó, o Kuwait tá produzindo acima da cota, existe uma cota para você produzir e tá vendendo mais barato, tá barateando o preço, né? Então o Iraque pressionou a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e ao mesmo tempo visava, né, uma redução em escala mundial de oferta de petróleo para elevar seu preço e aumentar a arrecadação com a venda. Isso ele esperava, o Iraque. Então, o que é que o Iraque fez, né? Alegando proteger o Kuwait de uma suposta revolta popular, né? O Iraque invadiu o Kuwait. Porém, com autorização da ONU, os Estados Unidos, olha, sempre entra no meio aqui, quando fala de petróleo, meu amigo, os Estados Unidos sempre entra. Formaram uma coalizão internacional. Então aí foram lá, né? E aí acabaram intervindo. Em um pouco mais de um ano, as tropas iraquianas saíram do Kuwait, ok? Aí qual era o argumento dos Estados Unidos? Defender a liberdade do povo kuwaitiano. Daí tudo bem. Esse aí não foi o primeiro conflito, né, entre Estados Unidos e Iraque. Em várias situações, o governo nacionalista em Bagdá desafiou o governo de Washington, alegando aí aumentar os preços do petróleo, que poderia levar a uma série de crise econômica mundial. A gente sabe que
o mundo hoje é dependente desse produto. Então, se aumentar o preço, pode haver de fato uma crise mundial. Então, os Estados Unidos sempre impuseram aí bloqueio econômico, embargos econômicos ao Iraque. Porém, a crise maior não foi essa. A crise maior foi entre 2003 e 2011, onde tropas estadunidenses ocuparam o Iraque. Então, nesse período aí de 8 anos, né, as tropas americanas invadiram lá e ocuparam o Iraque. Qual era o pretexto? Né, dizer que tinham armas em massa e destruir essas massas, né, e também alegar que Saddam Hussein dava refúgio aos membros da Al-Qaeda, né, aquele grupo terrorista que reivindicou ali o atentado do 11 de setembro. Então, invadiram lá, no mesmo ano, Saddam Hussein foi capturado, depois condenado à morte por crimes de guerra, né? Foi até morreu enforcado o Saddam Hussein, que era um ditador ali que governava o Iraque por muitos e muitos anos. E aí é isso, né? Basicamente é isso a questão do Iraque. Irã, pessoal, essa tensão é mais recente, né? Do Irã. A República do Irã é um dos maiores países do Oriente Médio, tanto de população quanto em área, que você pode ver aqui, olha. A área do Irã é bem grande, né? Faz fronteira com o Iraque, olha, com o Turcomenistão, com o Afeganistão, também fica ali no Oriente Médio, tá bom? Produção de petróleo em 2017, olha. Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, Irã. Então você vê aí que vários países da Oriente Médio, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Emirados Árabes, fazem parte aí dos maiores produtores, né? Produção de barris por dia. Com a Revolução Islâmica, pessoal, houve uma relação aí, uma revolução, e desde essa revolução, o Irã aí, ele cortou suas relações com os países ocidentais, principalmente com os Estados Unidos, né? Em 2003, o Irã, ele começou a decidiu retomar seu programa nuclear, mas alegava que era um programa de desenvolvimento de energia, para fins pacíficos, etc. Mas o mundo sempre teve um pé atrás com esse programa nuclear, principalmente Estados Unidos e Reino Unido. Vamos ficar de olho nisso aí. E desconfiavam que era um programa nuclear não para a produção de energia, mas sim com a finalidade de produzir armas nucleares, armas atômicas. O que contraria, pessoal, destaca aí o Tratado de Não Proliferação de Armas. Professor, o que é isso? É um tratado que os países assinaram, que os países não podem, né, criar armas nucleares. A partir de setembro foi feito isso aí. E 190 países são signatários, ou seja, assinaram esse tratado. De acordo com esse tratado, apenas 5 países são considerados detentores de armas nucleares. Esse que tem, continua tendo. Quem não tem, não pode ter, de acordo com esse tratado. Então, esses países são Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. São os únicos 5 países que podem ter, de fato, armas nucleares. Esses países também são os 5 membros permanentes do Conselho, tá bom? Qual é a função desse ser membro permanente do Conselho de Segurança? É mediar situações de conflito entre os países. Por isso que quando tem conflitos em alguns países, né, enviam tropas americanas, tropas do Reino Unido, para combater aí essas questões em outros países, porque eles são membros aí do Conselho de Segurança, membros permanentes. Pessoal, interessante aqui, ó. Durante o governo Barack Obama e também Hassan Rouhani, ambos políticos considerados de linha mais moderada, foi feito um acordo. O Irã iria reduzir, né, o seu programa nuclear, né, os limites aí, e em contrapartida, os Estados Unidos iria quebrar os embargos econômicos, iria retirar esses embargos econômicos. Inclusive, nesse acordo aí, acabou beneficiando a Europa, que aí compra gás iraniano. O gás iraniano é extremamente importante, tá certo? Porém, né, com a ascensão, com a chegada de Donald Trump, esse acordo foi quebrado. Os Estados Unidos se retirou desse acordo e acabou atrapalhando aí a questão da União Europeia, porque os europeus, em grande maioria, são aliados aos americanos.
Então o gás iraniano deixou de ser vendido no preço melhor à União Europeia devido aos embargos econômicos impostos novamente pelos Estados Unidos da América. Então esse acordo caiu por terra. E aí a gente finaliza, pessoal. É apenas uma pesquisa sobre as relações atuais entre Estados Unidos e Irã. Você vai dar uma pesquisada, tá bom? Vai colocar no caderno e vai mandar uma foto da sua pesquisa. Faz de caneta, não faz de lápis porque não vai dar para eu ler, tá certo? Tira foto legível e manda para mim. Uma pesquisa breve, não precisa ser uma pesquisa de 3 páginas não. Uma página ali, tá ótimo, tá bom? Faz uma pesquisazinha e escreve sobre as relações entre Estados Unidos e Irã, tá bom? Não precisa ser. Comenta, tá bom? Faz um comentário. Sem pegar Ctrl+C, Ctrl+V, seria bacana, tá bom? Você pode pegar um trecho lá do que você leu e fazer também um comentário, né? Do que você acha sobre essas relações atuais entre Estados Unidos e Irã, né? Teve até uma tensão há pouco também, né, devido a um assassinato de um chefe lá desse país. Então, pessoal, o prazo é até quinta-feira, dia 1º de outubro, tá bom? Qualquer dúvida estou à disposição. Fiquem com Deus e até sexta-feira, né? Até a próxima. Tchau, tchau.